Hoje eu não deixei os livrinhos dos cânones de Dort aí disponível para os irmãos, porque eu vou estar lendo vários capítulos, e para os irmãos não se perderem tanto, né, em procurar, eu prefiro só fazer a leitura. Mas vamos fazer uma leitura aqui dos cânones de Dort, coloquei aqui o texto, no capítulo 3:4, é o principal capítulo de hoje que iremos estudar, artigo 11, que fala justamente de como Deus realiza a conversão. Então, para quem quer saber como Deus opera no coração de alguém para transformar e converter essa pessoa, aqui é uma explicação fiel sobre isso. Deus realiza o seu beneplácito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira. Ele cuida para que o evangelho lhe seja pregado e ilumina poderosamente a sua mente pelo Espírito Santo, de modo que possam compreender e discernir corretamente as coisas do Espírito de Deus. Pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, ele também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Abre os corações fechados e abranda os endurecidos. Circuncida o que era incircunciso e infunde novas qualidades na vontade. Faz viver a vontade outrora morta. A que era má, converte em boa. A indisposta em solícita. A rebelde em obediente. Ele muda e fortalece de tal maneira essa vontade que, assim como uma árvore boa, seja capaz de produzir o fruto das boas obras. Temos então aqui alguns textos para fazermos a leitura, meus irmãos. O texto do Evangelho de Mateus, qual eu citei pela manhã na pregação da manhã, Mateus capítulo 4, e do versículo 18 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou, e imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Até aqui. Vamos agora para Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E vamos ler do versículo 6 até o 15. Atos 16 nos mostra exatamente o contexto da segunda viagem missionária de Paulo, não é? Como Atos é um livro histórico, ou seja, narra as ações, os atos dos apóstolos, não é? Iniciais ali. Então, vai falar sobre as viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, não é? Para o mundo antigo, para pregar o evangelho. Atos 16, do verso 6 ao 15. Prestem atenção nesse texto. Diz assim. Atravessaram a região Frígio-Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto de Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe, vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos em linha reta para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá fomos para Filipos, colônia romana, e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouvia, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou, se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa.
e nos compeliu a isso. Até aqui. Lemos alguns textos que mostram circunstâncias, situações onde pessoas foram chamadas pelo Evangelho. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero começar o sermão desta noite com uma pergunta bem importante. O que é mais forte? A vontade de Deus ou a vontade dos homens? Eu estou perguntando isso porque eu tenho absoluta certeza de que a grande maioria das pessoas em nossos dias entende que essas vontades, a de Deus e a do ser humano, são de certa forma iguais, equivalentes. Não porque responderiam isso diretamente, pois pareceria com algo herético, de repente, algo ruim, algo blasfemo, mas por causa do chamado livre-arbítrio. A maioria concorda que Deus não interfere na vontade humana, mas a respeita, deixando então a humanidade decidir seu próprio destino, sem que ele possa mudar a situação. Então, na prática, meus irmãos, segundo esse pensamento, a vontade de Deus é equiparada à vontade do homem, uma vez que Deus não interfere ou não pode interferir no livre-arbítrio. Por mais que isso pareça fazer sentido para muitas pessoas, que temos o livre-arbítrio e nós, por nossa própria vontade, é quem decidimos servir a Deus ou não, de maneira a aceitarmos ou rejeitarmos o Evangelho, ainda assim devemos pensar direito sobre este assunto, que pode ser muitas vezes bem escorregadio. Especialmente se pensarmos nessa questão da liberdade humana a partir de nós mesmos, de nossas filosofias, e não segundo a Escritura Sagrada. Devemos entender sim que nós somos responsáveis e que sim nós fazemos escolhas. Porém, nossas escolhas, assim como nossa vontade, estão absolutamente ligados à natureza que nós temos, à nossa própria natureza. Está submissa a elas. Então não é uma questão apenas de dizer sim ou não, mas se a nossa natureza, nesse sentido, nos possibilita a dizer sim ou não para Deus. Nós já sabemos a resposta, meus irmãos. A nossa natureza não nos possibilita a darmos uma resposta positiva para Deus. Alguns pensam, erroneamente, que livre-arbítrio é isso. Você quer ler a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg ou o Inário da Igreja? Alguns pensam que livre-arbítrio é simplesmente isso. Sim, nós fazemos essas escolhas livres, mas isso não tem nada a ver com a nossa relação com o Criador. Nada a ver. É totalmente distante daquilo que aprendemos na palavra do Senhor, pois nascemos já com a natureza corrompida. Ninguém aqui se tornou pecador, já foi concebido. Nascemos assim, como filhos da ira, chamados na Bíblia de escravos do pecado. É isso que nós somos. Por isso pensemos sobre essa pergunta. Quando Deus ordena a pregação do Evangelho, por meio do qual o homem é chamado ao arrependimento, o homem pode resistir à graça de Deus e dizer não ao Senhor? Isto é, a graça salvadora de Deus é resistível ou irresistível? A maioria certamente diria que é claro que é resistível. Tudo depende do homem, do seu livre-arbítrio, não é? Só que, na verdade, isto é uma filosofia comum nas pessoas e também dos chamados arminianos. Eu estou citando isso porque estaremos ouvindo, uma pregação que está ligada a esse livrinho que fala sobre a nossa doutrina reformada da salvação. Por isso vamos aprender hoje sobre o quarto ponto das doutrinas da graça, que é a graça irresistível. Então eu quero começar para responder essa pergunta. Nós podemos resistir a Deus? Na remonstrância apresentada em 1610, na seção 4, os arminianos disseram que a graça foi a causa do início, desenvolvimento e conclusão da salvação do homem. Todavia, quanto ao modus operandi, isto é, a forma de ação desta graça, não é irresistível. Ou seja, eles entenderam que a graça podia ser resistida, que o homem literalmente poderia dizer não para Deus, mesmo que Deus quisesse salvá-lo.
Eles usaram um texto de Atos 7 e verso 51 para justificar essa posição, que diz assim: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Minha pergunta, meus irmãos, é: será que esse texto é suficiente? Será que apenas um versículo, sem contexto, sem apoio de toda a Escritura, define a questão? Porque eles usaram um versículo. Nós apresentamos toda a Escritura, mas eles usaram um versículo para defender isso. Ou seja, será que essa fala no livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro de história, conta a história do cristianismo, como as igrejas se formaram, não é um livro para poder ensinar doutrina, diga-se de passagem, não é? Mas é claro que você tem verdades doutrinárias ali ensinadas pelos apóstolos. Mas é suficiente para nós? Será que isso anula a soberania de Deus na salvação do homem? É uma pergunta importante. Eu acredito que não. E isso para mim é bastante óbvio, porque um versículo não deveria determinar uma questão, decidir uma questão, não é? Porque há vários aspectos para serem abordados. Assim também, os arminianos, não é? Eles falaram algo estranho, eles foram um pouco mais além e realmente eles afundaram na heresia. Na heresia 8, do capítulo 3, 4 dos cânones de Dort, eu vou ler aqui para os irmãos, é bom ouvir sobre o que eles falaram lá no século 17. Observem, heresia 8. Na regeneração do homem, isso é a fala dos arminianos, não nossa como reformados, dos arminianos. Na regeneração do homem, o que é regeneração? É a nova vida, não é? É nascer de novo. Então, na regeneração do homem, Deus não usa os poderes de sua onipotência de tal maneira que ele dobra a vontade humana, a força e infalivelmente para a fé e a conversão. Mesmo sendo realizadas todas as operações da graça que Deus possa usar para converter o homem, e mesmo que Deus tenha a intenção e a vontade de regenerá-lo, o homem ainda pode resistir a Deus e ao Espírito Santo. De fato, frequentemente resiste, chegando a impedir totalmente a sua regeneração. Dessa maneira, o homem mesmo decide se será ou não será regenerado. Foi isso que os arminianos falaram no século 16, 17. Os arminianos, então, ou os chamados remonstrantes aqui, eles literalmente acreditavam, não é? E muitos acreditam ainda hoje. Esse é o pensamento de muitas pessoas hoje ainda, que mesmo que seja a vontade de Deus salvar alguém, ele não pode, pois o homem consegue resistir a Deus. Essa é a conclusão deles. Ainda que Deus queira salvar, ele não pode. O homem vence a Deus numa disputa, numa guerra de vontade. Essa é a conclusão, irmãos. O homem resiste à ação do Espírito Santo e decide se será ou não regenerado. Isso é tão patético, meus irmãos, me perdoem a expressão, mas é tão vergonhoso em termos de olhar para a Escritura que, com um simples raciocínio, nós quebramos isso. Regeneração é novo nascimento. Eu pergunto, alguém aqui pediu para nascer? Eu não me lembro, pelo menos, que eu pedi para nascer. Ninguém pede para nascer. A única pessoa que tinha consciência do seu nascimento era o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Mas nós não pedimos para nascer. Do mesmo jeito que nós não temos poder sobre o nosso próprio nascimento, teríamos sobre o novo nascimento? Isso não faz sentido. Isso é um completo absurdo da parte deles. Como Deus ficaria nessa situação? Ele ficaria equiparável ao homem? Quem determina tudo é o homem? É exatamente isso que os arminianos defendiam, não é? E que ainda defendem hoje. E não somente os arminianos, mas observem bem que isso aqui é pensamento dos incrédulos. Ninguém precisa crer no Evangelho, na palavra de Deus, para pensar assim. Quando estávamos lá fora sem conhecer a doutrina reformada, a doutrina bíblica, para nós era normal falar que nós determinamos, nós conquistamos, nós decidimos, nós determinamos o nosso futuro, nós temos a caneta do destino em nossas mãos. Isso é uma ilusão, é uma mentira, é uma loucura, é uma filosofia. Mas a maioria das pessoas pensam assim: eu determino coisa nenhuma.
Alguém determina morrer? Não. Nós não fazemos planos assim. Nós não fazemos planos de coisas ruins para a nossa própria vida. Até para dos outros pode acontecer. Há pessoas ruins assim. Mas para a nossa própria vida, nós não temos controle, meus irmãos. Então, isso não passa de filosofia humana. Mas observe o que foi a resposta reformada a esta heresia. Os reformados responderam assim: isto é nada mais, nada menos que anular todo o poder da graça de Deus em nossa conversão e sujeitar a operação do Deus Todo-Poderoso à vontade do homem. Esse é o fato. É contrário ao que os apóstolos ensinaram. Cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1:19. Para que nosso Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11. E também, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 2 Pedro 1, e verso 3. A resposta reformada é, na verdade, a resposta bíblica. Vamos ao texto da escritura que nós lemos, o texto de Mateus 4. Observem como Cristo chamou os apóstolos, como registrado no Evangelho de Mateus. Aqueles estavam pescando e Cristo foi e os chamou. Como foi que Cristo falou com os apóstolos, com aqueles pescadores? Assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Qual foi a atitude deles? Será que eles ficaram pensando e discutindo sobre o assunto? Será que não se questionaram? Quem é este homem? Estamos aqui preparando nosso azeite para pescar, nós somos pescadores. E chega esse homem estranho e nos chama assim do nada. Tipo, larga tudo e me segue. Não é? Será que eles dariam ouvidos a um estranho assim? Isso não faz muito sentido. Não é? Eu acho que qualquer um de nós, a não ser que seja maluquinho, não é? Que não tenha capacidade de compreender algumas coisas, não vai entrar num carro de um estranho. Mas você está andando na rua de boa, tranquilo, do nada alguém que você nunca viu na vida, né, passa do seu lado com um carrão, abaixa o vidro e fala assim: entra aí. Quem é doido? Né? Eu não estou duvidando que não haja pessoas doidas não, viu? Eu sei que tem gente que não tem juízo. Mas isso não é normal, meus irmãos. Isso não é comum. Um homem chega totalmente estranho, chama, e qual foi a atitude dos discípulos? Lemos aqui no texto. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, sem questionar nada. Estavam trabalhando, pararam tudo e seguiram a Cristo, sem questionar absolutamente nada. Isso foi com Pedro e com André. Em seguida, ele foi onde estavam Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e chamou. Não é? E detalhe, eles estavam juntos com o seu pai. Estavam trabalhando com seu pai. Era o pai e seus 2 filhos ali. Mas Cristo chamou somente os irmãos. E qual foi a resposta deles? Quando Cristo falou: sigam-me. Então, eles, no mesmo instante, é importante compreender isso, porque os autores, não é, ou aqueles que registraram os evangelhos para nós, eles deixaram isso bem detalhado, para ficar claro que não teve tempo de pensar, de raciocinar, de averiguar se valeria a pena, ou quem era aquele homem. Eles imediatamente, após o chamado, largaram tudo e seguiram a Cristo. Imediatamente, no mesmo instante, seguiram ao Senhor Jesus. A mesma coisa aconteceu com Mateus, Levi, cobrador de impostos. Mateus 9, verso 9, nós lemos justamente assim: Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega, ele era um cobrador de impostos, não é? Um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Não há questionamentos. Os irmãos perceberam, notaram alguma resistência da parte deles aqui? Não. Eles simplesmente e imediatamente obedeceram ao chamado de Cristo. O chamado do Senhor foi irresistível para eles. Porém, muitos outros também ouviram a pregação do Evangelho, viram muitos sinais e não creram. Não creram. Será que isso não significaria que eles estariam ali resistindo ao chamado gracioso de Deus? E por que resistiriam? E por que outros não resistiram?
Atitudes como essas, meus irmãos, nós podemos encontrar em abundância nos evangelhos. Cristo pregando, falando, e pessoas crendo e pessoas rejeitando. Temos aos montes isso aqui. Mas a pergunta é, qual é a razão para que hoje alguns creiam e outros não? Nós estamos de olho nas ações, porque é o que nós podemos ver e julgar. Mas o que está por detrás disso? Por que alguns creem e outros não? Será que alguns estão realmente resistindo à graça de Deus por seu próprio livre-arbítrio e outros estão aceitando pelo mesmo livre-arbítrio, como dizem os arminianos? O texto de João, capítulo 6, nós já ouvimos pregação sobre, não é? Já lemos muito a respeito, nos fornece uma resposta que é categórica. A resposta direta da Bíblia é: nem todos são ovelhas dadas pelo Pai a Cristo. Sabemos que no capítulo 6 uma multidão estava diante de Cristo porque estavam impressionados com seus sinais. Mas se escandalizaram com a mensagem de dependência total de Jesus Cristo. E a multidão, vazou, foi embora. É como hoje. Existem multidões de pessoas, ainda hoje, que se declaram cristãs por causa dos sinais. É isso que interessa. O oba-oba, os sinais. Eles não estão ali por conta de Cristo. Estão apenas atrás de pães e peixes, do mesmo jeito. Eles querem comida, eles querem milagres. Mas, obviamente, assim como aqueles daquela multidão se escandalizaram com as palavras de Cristo, com a sua mensagem, para eles foi dura, muitos hoje também se escandalizam com a mensagem do Evangelho. Por que vocês acham, meus irmãos, que... E eu tenho que dizer isso. Eu sei que parece às vezes, não, o senhor está batendo, não existe certo ou errado. Desculpa, esse mundo relativista aí para mim não vale de nada. Existe certo ou errado. Há um Deus, há uma Bíblia, e o que o Senhor revelou é a verdade. Certo? Então, o certo é o certo, ainda que eu seja errado. A questão não é essa, a questão é que existe a verdade. Isso não é uma coisa relativa. Não é? É como, eu digo isso, meus irmãos, porque hoje é moda, especialmente para quem está na faculdade, aprender, não é, que toda unanimidade é burra. E aprender até mesmo que pessoas que têm certeza são burras. É isso mesmo que eles falam. Nós cristãos que temos certezas, nós somos tolos, para alguns. E alguns desses jovens todinhos, digamos assim, esses jovens nutelinhas, vão ficar com esse negócio de não, tudo é relativo, isso é verdade para você. Não, isso é balela. A verdade é o Evangelho, é Deus, é sua palavra, e esse é o ponto. Não tem nada relativo aqui. Por isso, pensem sobre isso, meus irmãos. Por que vocês acham que as igrejas mais fiéis, em termos de doutrina e prática, são as menos frequentadas? Eu estou falando isso como um pastor que já tem experiência de 15 anos de igreja. Eu sei. Eu já passei por muitas comunidades. Eu sei o que é. E eu sei muito bem, por experiência prática, que em ambientes onde o evangelho não é pregado com fidelidade, onde o pastor lê um versículo aleatório e fica enchendo linguiça no que ele está falando bobagem o tempo todo e prometendo, transformando o culto em um verdadeiro leilão de bênçãos, ali enche. As pessoas estão ali, elas querem ouvir mais, elas querem ouvir que elas são maravilhosas, que elas são incríveis, que elas são deuses neste mundo. Mas, e para uma igreja onde você ouve, pecador, se arrependa, porque Cristo é o único Salvador. Isso é muito chato, cara. É só você pensar. É assim. Cristo respondeu o porquê naqueles dias. Por que alguns creem e outros não? E a resposta de Cristo nos serve ainda hoje. João 6, versos 44 e 45, nós lemos justamente assim: Cristo dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Ele cita aqui, na verdade, Isaías 54, verso 13, quando lemos: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. No verso 45, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ou seja, aqueles que são ensinados por Deus, que são conduzidos por Deus, esses vão a Cristo. Vamos aos cânones de Dort mais uma vez.
no capítulo 3, 4, artigos 9 e 10. Ouçam com atenção, porque o artigo 9 nos diz bem assim: por que alguns que são chamados não vêm? Por que alguns não vêm? A resposta, observe. Muitos são chamados por meio do ministério do Evangelho, mas não vêm nem são convertidos. Não é culpa do Evangelho, nem do Cristo que é oferecido pelo Evangelho, nem de Deus que chama por meio do Evangelho e inclusive confere vários dons a eles. Mas é a sua própria culpa. Alguns deles não aceitam a palavra da vida por descuido. Outros, de fato, a recebem, mas não em seus corações. Por isso, quando desaparece a alegria de uma fé temporária, viram as costas para a palavra. Ainda outros sufocam a semente da palavra com os espinhos dos cuidados e prazeres deste mundo e não produzem nenhum fruto. Isto é o que o nosso Salvador ensina na parábola do semeador, Mateus 13. Ele usa o exemplo disso. O artigo 10 nos diz, observem, porque outros que são chamados vêm. Alguns são chamados e não vêm. Outros vêm. Por quê? Outros que são chamados pelo ministério do Evangelho vêm e são convertidos. Isso não pode ser atribuído ao homem, como se ele se distinguisse por seu livre-arbítrio de outros que receberam a mesma e suficiente graça para a fé e conversão, como a heresia orgulhosa de Pelágio afirma. Mas isso deve ser atribuído a Deus. Percebam que no artigo 10 aqui, como reformados já dizemos, eles vêm, não é por causa do livre-arbítrio não. Tem nada a ver com isso. Tá? Nada a ver com isso. Não é? Mas isto deve ser atribuído a Deus, não ao livre-arbítrio. Como ele os escolheu em Cristo desde a eternidade, assim ele os chamou efetivamente no tempo. Ele lhes dá fé e arrependimento. Ele os livra do poder das trevas e os transfere, não é, para o reino de seu Filho. Tudo isto ele, Cristo, faz a fim de que eles proclamem as grandes virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e se gloriem não em si mesmos, mas no Senhor, como é testemunho geral dos escritos apostólicos. Então, temos aqui uma mensagem muito clara nos cânones. Por que alguns que ouvem não creem? Eles estão resistindo? Sim, estão resistindo. Mas por que estão resistindo? Nós já vimos que não há nenhum problema na mensagem, na palavra, não é? Não há problema da pregação. A pregação não falha. Não tem nada a ver com isso. Nem em Deus. Deus não é fraco para não conseguir chamar alguém. Para não conseguir transformar o coração de uma pessoa. O problema está no homem pecador, como na parábola do semeador. Ou seja, na parábola do semeador, Cristo ensina que o problema não está na semente que é lançada, mas na terra que a recebe. Esse é o problema. Em João 6, temos uma resposta transcendente. Cristo está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isto é, só as ovelhas de Cristo vão ouvir a sua voz na pregação do Evangelho. O chamado é feito, mas só quem é das ovelhas pode ouvir a voz do pastor. No artigo 10, não é? Porque muitos creem e seguem a Jesus. É porque o homem natural entende a Deus e as coisas do Espírito? Porque alguns pensam assim, arminianos pensam assim, o homem natural ele pode compreender a Deus. Não, irmãos. Temos aprendido na palavra, em Romanos 3, verso 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não é? E em 1 Coríntios 2, verso 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A Escritura é clara em dizer que, sinto muito, mas naturalmente ninguém entende a Deus. Ninguém. Então, não tem nada a ver com o que o homem pode fazer, já que aprendemos que o homem nada pode fazer por si mesmo. Mas isso vem somente de Deus, da eleição soberana do Senhor e o chamamento, isto é, Ele, Deus, o Espírito Santo, é o agente que usa a palavra revelada para chamar eficazmente os seus eleitos. Isto é, a ação é toda de Deus. Nós somos totalmente passivos na conversão. Totalmente passivos. É como lemos em alguns textos. Por exemplo, Colossenses 1:13.
o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A ação é de Deus. Deus nos tirou da potestade das trevas. Deus nos tirou do reino das trevas. Como é de Pedro 2, verso 9, mas vós sois em geração eleita. Se é eleita porque alguém escolheu, não é verdade? Elegeu. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Houve um chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. E também Efésios 2, 8 e verso 9, que todos conhecem. Porque pela graça sois salvos, é um processo. É um processo da graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então temos aqui, de maneira muito clara, no ensino. Não depende do homem. Então não podemos, essa é a conclusão, não podemos resistir à vontade de Deus. Na guerra de vontades, meus irmãos, Deus sempre vence. Deus sempre vence. Sua vontade é infalivelmente realizada, pois só há um soberano e todo-poderoso, e este é Deus. O coração dos homens está nas mãos do Senhor. É isso que devemos entender. Deus pode literalmente mudar o coração de qualquer pessoa, de quem Ele quiser. Ele pode, porque Ele é Deus. Nós não mudamos o coração de ninguém. Por exemplo, vamos pensar nisso um pouquinho. Quando Deus chamou Moisés, Ele deu uma ordem a Moisés, bem peculiar. Ele ordenou Moisés ir até Faraó, não é? E falar para Faraó libertar o povo. Deus mandou Moisés fazer isso, não é? E o que o Senhor disse? Êxodo 7, verso 1 a 3. Ouçam com atenção. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus, com D minúsculo, no sentido de ser embaixador de Deus, representante de Deus, tá? Sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Deus mandou Moisés com Arão e até Faraó para falar assim, olha, Deus mandou liberar o povo. O que é que o Senhor já antecipa a Moisés? Deus fala, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus mandou Moisés ir e já avisou para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para ele te dizer não. E quando ele te disser não, eu manifesto meu poder e mostro quem é Deus. Endurecerei o coração de Faraó. Isso se repetiu muitas vezes, meus irmãos. Em cada praga, na verdade. Toda vez que eles iam, Deus endurecia o coração de Faraó, e então o Faraó dizia não para o povo, e Deus tome praga no Egito. Inclusive no capítulo 14 de Êxodo, quando Israel já havia saído do Egito, depois da última praga, da morte dos primogênitos, os egípcios ficaram convencidos de que precisavam expulsar os hebreus de sua terra. Ficaram com medo de morrer, é claro. Mas rapidamente isso mudou. Eles expulsaram eles do Egito. Fora daqui! Senão o Deus de vocês vai nos matar. Fora daqui! Mas mudou rapidamente. Lemos então em Êxodo 14, verso 1 ao 4. Ouçam com atenção. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem. Estavam avançando, dá uma paradinha aí. E que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, as regiões ali. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Ou seja, vocês vão acampar de frente para o mar. Vocês vão atravessar daqui a pouco, segura. É para ficar aí. Segura. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel. O Senhor falou já para Moisés, olha Moisés, olha o que Faraó vai falar sobre vocês, depois que vocês saíram do Egito. Não é? Estão embaraçados na terra, não é? O deserto os encerrou. A conclusão de Faraó e dos demais egípcios seria justamente essa. Vixe, expulsamos esse povo, eles vão morrer no deserto. Tá. Eles acharam que estava na vantagem? Tolinhos. Eles vão morrer ali. Ouçam o que é dito aqui. O Senhor falou para Moisés, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Meus irmãos, será que isso não é suficiente
para entendermos que não podemos prevalecer contra Deus? Será que não basta para compreendermos que nossa vontade não prevalece contra a vontade do Senhor? Pois o que Ele quiser fazer, Ele o fará, inclusive em nosso coração. E esta é a conclusão de Paulo. Algumas pessoas têm uma mania feia, né? Tem uns indivíduos que não têm humildade e eles são metidos a teólogos, né? Eu quero ser teólogo, porque o nome teólogo é um nome bonito. Teólogo, devo ser doutor de alguma coisa. E querem interpretar a Bíblia sem considerar muitas coisas. E às vezes pegam a Escritura e falam: ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Rapaz, pensa bem no que você está falando. Isso é coisa do Antigo Testamento, isso aí foi da compreensão de Moisés. Moisés que acabou registrando assim, que Deus endureceu o coração de Faraó. Que loucura é essa? Como é que Deus manda fazer uma coisa e ele mesmo diz, ele trabalha no coração para que a pessoa diga não para a ordem dele? Isso não faz sentido para mim, então, já que não faz sentido para mim, então Moisés que escreveu errado. Vamos ver? Romanos 9, verso 15 a 21, ouçam com atenção. Paulo está falando justamente desse contexto de Moisés. Ele começa citando o Êxodo 33. Ele fala: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O que é que Deus está falando ali, em Êxodo 33? Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Tipo, vocês não me constrangem a ter misericórdia. Eu não salvo quem vocês quiserem, é quem eu quero. Continuando. Assim, pois, agora, para ficar claro que não tem a ver com vontade humana, esse negócio de livre-arbítrio, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Ó. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus a sua misericórdia. Ele está batendo aqui, ó, não tem nada a ver com a vontade de vocês, não. Porque diz a Escritura a Faraó, e vai citar o que nós acabamos de ler em Êxodo: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E de fato, todo o mundo antigo ficou sabendo do que Deus, o Deus de Israel, fez com o povo egípcio. Logo, ouçam com atenção, compadece-se de quem quer. Olha aqui a mesma expressão lá de Êxodo que nós lemos. E endurece a quem quer. Não é? E aí Paulo, só para concluir essa parte, ele faz algumas perguntas retóricas aqui, ou seja, que não precisam de uma resposta, porque é óbvio. Ele fala: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Paulo fala isso de maneira retórica, tipo, quem é que pode resistir à vontade de Deus? Ninguém. Esse é o óbvio, não é? E ele fala: mas, ó homem, quem és tu para que a Deus repliques, para discutires com Deus? Olha a lógica de Paulo. Porventura a coisa formada, nós, dirá ao que o formou, Deus, por que me fizeste assim? É isso que a Bíblia ensina sobre a nossa realidade. E ainda, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. É a palavra de Deus, irmãos. Inclusive, aprendam este princípio. Aprendam esse princípio. Evangelizar. Você quer anunciar o evangelho, pregar para quem você conhece? Evangelizar é falar mais com Deus a respeito da pessoa que você está evangelizando do que com a pessoa sobre Deus. Pregue, mas ore muito mais por aquela pessoa que você pregou. Fale, convide para o culto, mas vá orando por essa pessoa. Porque no fim, só Deus pode mudar o coração de alguém. Eu não posso, você não pode, é só o Senhor. Pensando em tudo isso, podemos compreender o porquê os discípulos não questionaram, mas simplesmente seguiram a Cristo imediatamente. Pois quem pode resistir à vontade de Deus, se Deus realmente não quiser? Se o Senhor quiser salvar alguém, Ele salva. Se Deus amou uma pessoa na eternidade, a elegendo em Cristo para a salvação, infalivelmente esta pessoa será salva, pois o próprio Deus a conduzirá ao seu Filho. Como Cristo mesmo disse em João 6, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa é a palavra de Cristo. E se Deus quer conduzir alguém a Cristo, Ele o conduzirá infalivelmente, pois a graça é irresistível na vida dos eleitos. Os eleitos. Quem são aqueles que resistem ao chamado gracioso do Evangelho?
aqueles que não foram eleitos na eternidade, isto é, aqueles que não são das ovelhas de Cristo, que não foram dados pelo Pai a Cristo. Temos ainda o capítulo 2 dos cânones de Dort. Eu vou ler aqui rapidinho. Ouçam no artigo 5, a proclamação universal do Evangelho. Se nós sabemos a razão da fé e da incredulidade, podemos ficar bem assim. Ora, sendo assim, não temos tantas motivações para evangelizar. Não, isso é errado. Temos que evangelizar sim. O artigo 5 fala a proclamação universal do Evangelho. A promessa do Evangelho é que todo aquele que crê em Cristo crucificado não perecerá, mas tem a vida eterna. Essa promessa deve ser anunciada e proclamada universalmente e sem nenhuma discriminação a todos os povos e homens, aos quais Deus, em seu beneplácito, envia o Evangelho juntamente com o mandamento de que se arrependam e creiam. A mensagem tem que ser dada a todos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus é quem sabe quem são seus eleitos. Nós não. Então preguemos o Evangelho. Vejamos agora exemplos na Escritura sobre como Deus age no coração dos eleitos. E agora prestem atenção nesses textos. Deus revela Cristo aos seus eleitos. Mateus 16, versos 15 a 17. Disse-lhe Cristo perguntando aos discípulos: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Deus revela. Deus revelou a sua vontade a Lídia. Nós lemos. Atos 16. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Deus agiu no coração de Lídia, quando Paulo estava pregando para algumas mulheres que estavam ali à beira do rio. Deus agiu no coração dela. O texto diz que Deus abriu o coração de Lídia. Não é? Deus abriu. Ou seja, o detalhe entre o que nós lemos sobre Pedro e sobre Lídia é que a ação toda é de Deus. Deus abre o coração, Deus revela. Os eleitos de Deus creem. Ouçam Atos 13, verso 48. Presta atenção. Os gentios, ouvindo isto, a pregação dos apóstolos, não é? Alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. É o que a Bíblia diz. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Paulo ensina a Timóteo sobre como somos chamados infalivelmente. 2 Timóteo 1, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha que expressão profunda. Assim também Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 a 14, fala aos membros da igreja: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a Escritura nos ensina. E finalmente a corrente da salvação. Romanos 8, 30. Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Em tudo isso, meus irmãos, só podemos dar graças a Deus e nos sentir aliviados. Pois Ele nos chamou graciosamente porque nos amou na eternidade. Esta é a razão para crermos em Cristo. É a fonte da fé verdadeira, a eleição de Deus. Muitos preferem ficar nos debates intermináveis sobre livre-arbítrio, sobre predestinação, mas essas palavras para nós são consolo, é para fortaleza da igreja, para que nós venhamos realmente ser fortalecidos no Senhor, na esperança do Evangelho, e não para ficarmos disputando e debatendo, meus irmãos. Por isso não precisamos investigar curiosamente possíveis razões para Deus nos eleger. Não, a eleição é incondicional. Nós não somos melhores do que ninguém. Aprove ao Senhor fazer assim. Às vezes, assim como Paulo, nós demoramos um pouco para acordar. Talvez tenhamos
tido experiências em outras igrejas, em outros lugares. E naquele momento tínhamos resistido à pregação, ao evangelho. Mas pensemos bem sobre isso. Resistimos porque não era a nossa hora. Esse é o ponto aqui. Não era o nosso momento. Deus, determinou o tempo para o nosso chamado. Esse é o ponto aqui. Assim como Lídia. Ela não viu Cristo. Morava em uma cidade muito distante, uma cidade grega, a cidade de Tiatira. Mas observemos as circunstâncias da graça irresistível em sua vida. Foi na segunda viagem missionária de Paulo, na segunda, onde Paulo e os seus parceiros, seus colegas ali, seus companheiros, estavam tentando ir para a Ásia. E nós vemos no texto de Atos 16 que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, não permitiu que eles fossem para a Ásia. Porque Deus é soberano, não pregador. Não é? E então, de noite, numa visão, um homem da Macedônia, na visão de Paulo, aparece e fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo concluiu com os demais que Deus estava o chamando para pregarem na Macedônia, nessa região da Macedônia. E então, quando eles chegaram lá, em Filipos, a primeira cidade mais importante da Macedônia, e no sábado foram pregar o evangelho, quem estava ouvindo? Lídia. Naquele momento, Deus abriu o coração dela. Ela veio de longe. Ela não sabia, ninguém tem controle sobre isso. Mas naquele exato momento, Deus que providenciou a hora, o momento do chamado dos seus eleitos, manifestou a sua graça no coração de Lídia. Ela atendeu ao que Paulo estava pregando, e o que aconteceu em seguida foi batizada ela e toda a sua casa. Ela foi chamada irresistivelmente. Deus preparou tudo, inclusive no coração de Lídia, e a chamou pela palavra. Assim Ele preparou também o nosso coração. Vamos confiar nisso. E assim Ele mesmo preparará o coração de todos aqueles que Ele amou na eternidade. E no tempo certo eles serão chamados, pois Deus é quem prepara o nosso coração, para recebermos o Seu Filho como nosso Senhor e Salvador. De maneira irresistível, o Senhor nos alcança, porque Ele é mais forte do que as nossas fraquezas. Amém? Graças a Deus, meus irmãos.